Excelente dia! Vamos iniciando mais uma live. Essa live para falar sobre plano de carreira. A ideia hoje é a gente explorar algumas possibilidades aqui, tá? Por que a gente precisa disso, né, na nossa pequena empresa, sendo que às vezes a gente acha que isso daí é uma situação que a gente tem que pensar somente grandes empresas pensam nisso, né? E por que a gente, como pequeno empresário, precisa colocar isso em prática no nosso negócio para aumentar o engajamento do nosso time, tá? Então, sim, a gente precisa pensar em plano de carreira no nosso pequeno negócio, porque isso vai nos diferenciar, tá? Porque o primeiro ponto, a gente vai falar aqui sobre os tipos de plano de carreira, mas o primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: todos os empresários, as empresas comuns, elas funcionam da seguinte forma: o empresário abriu um negócio, né? Ele está tocando o negócio dele, né? Como se fosse tocar uma boiada, né? Ele está tocando, assim, tipo, o cara, ele chega lá, são pessoas que vêm ali, né? Ele até conseguiu crescer, ele tem alguma aptidão, ele conseguiu um contrato, ele conseguiu, talvez até depende um pouco mais de sorte, ele conseguiu se desenvolver algum golpe, deu um golpe de sorte e ele conseguiu iniciar o negócio dele, tá? E ele cresceu um pouquinho, tá? Cresceu um pouquinho, ele tem ali tipo 10 colaboradores, tá? Fala, Thiago, seja bem-vindo. E o que acontece? Quando ele começou esse negócio, ele foi simplesmente pelo feeling, pelo sentimento. Cara, ele tá tocando o negócio dele e ele não profissionalizou o negócio dele, tá? E por que isso é importante, tá? Porque se ele não vende a ideia do negócio dele, não tira da cabeça da mente dele, coloca no papel e apaixona as pessoas para construir essa empresa, ele simplesmente tem uma empresa que eu chamo de um grupo de pessoas que vão lá trabalhar por algo frio, tá? Acaba que é isso na prática. A pessoa vai lá trabalhar no negócio, que as pessoas precisam de dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro, logicamente. Isso é... Nosso corpo precisa de dinheiro, né? Então, se a gente não tiver dinheiro para comprar comida, a gente falece, né? Então, por essa necessidade primária de sobrevivência, as pessoas vão atrás de um trabalho para sobreviver. E o empresário não constrói um ambiente que as pessoas vão lá para prosperar. Esse é o ponto que eu quero tratar aqui, tá? Que é o... Cara, não tem problema você começar de forma aleatória, de forma, sei lá, meio sem querer, né? E por causa de um sonho, por causa de um hobby, você viu uma oportunidade e começou. Não tem problema, tá? Não tem problema. Isso faz parte de qualquer negócio, tá? A questão é você continuar nessa pegada. Porque eu sempre falo, gosto de repetir, que as pessoas, elas não saem de casa para ter um dia de fracasso. E isso tem tudo a ver com plano de carreira, com plano de desenvolvimento individual. Porque seguindo a seguinte lógica, tá? Se o nosso colaborador acorda assim, querendo ter um dia um dia legal, porque, cara, é um dia, você acordou, você se levantou e você vai sair de casa e você vai trabalhar para atingir algum objetivo, mesmo que ele seja extremamente primário, né? Extremamente de sobrevivência. Por que não você pensar, né, de forma
muito mais inteligente e criar algo maior, onde a pessoa consiga visualizar um futuro e você cria um plano para a pessoa atingir esse futuro. Isso é o que eu chamo plano de carreira para um pequeno negócio. Por que eu chamo plano de carreira para um pequeno negócio? Porque existe uma complexidade muito grande de você criar um plano de carreira de uma empresa para 5 anos, para 10 anos. Uma que isso já não é... Eu não sou tão especialista na área. O que é um especialista na área? Né? Normalmente é um psicólogo, né? A psicóloga que é formada na área e trabalha na área. A visão ela é de curto prazo. Hoje a nossa geração, essa geração de mão de obra que está chegando agora, cara, ela não consegue pensar, ela não vai ficar 5 anos no teu negócio, 10 anos no teu negócio. 5 anos até eu acho plausível, mas 10, 15 anos, se pensar nessa possibilidade, acho improvável. Tá? Você aumenta as chances se você ter um plano de carreira e desde que essa barra sempre se eleve para você conseguir cada vez mais subir, crescer e ter pessoas para ir percorrendo, preenchendo esse espaço. Tá? Isso é importante você ter visão. Caso isso seja possível no teu negócio, você vai conseguir aí engajar por mais tempo colaboradores. Tá? Então pense na seguinte lógica. Meu negócio é um negócio que ele existe para atingir um grande objetivo, e esse grande objetivo a gente está ganhando pessoas para que esse objetivo seja atingido. Perfeito? E como a gente está angariando pessoas para atingir esse objetivo, a gente tem aqui um conjunto de regras que regem o nosso relacionamento. Tá? E esse relacionamento é regido pelo esse conjunto de regras que a gente... em alguma das minhas lives aqui para trás eu já falei, a gente entende que é o código de cultura que vai reger o nosso relacionamento, a forma como a gente vai construir esse objetivo. Tá? E como a gente vai construir esse objetivo, eu preciso de pessoas altamente competentes e mais do que somente competentes. Tá? Eu preciso que essas pessoas estejam engajados com a minha causa, tá? E deem aquela atividade, executem aquela atividade com muito comprometimento, muita responsabilidade, muita força de vontade. Tá? Isso você só vai conseguir se você tiver um plano de carreira individual e um plano de desenvolvimento para cada colaborador. Tá? Por quê, gente? A nossa função como líder não é ser um tocador de manada. Tá? Não é empurrar com a barriga o nosso negócio. Cara, a nossa responsabilidade é fazer o nosso negócio crescer e não funcionar. E para fazer o nosso negócio funcionar, a gente precisa de pessoas altamente competentes. Tá? E pessoas altamente competentes, elas têm 2 extremos. Tá? Elas não ficam em um lugar que elas não têm crescimento, e elas não ficam num lugar onde elas não são valorizadas. Tá? No mínimo isso, tem vários outros pontos. Tá? Pessoas que estão ali só empurrando com a barriga, cara, esse tipo de pessoa vai te levar ao teu negócio à ruína, tá bom? Porque a qualidade da sua empresa, do seu serviço é medido não pelo melhor colaborador, e sim pelo pior. Então pensa que o pior colaborador te puxa a média, né? Puxa a média para baixo. Perfeito? Então, cara, quais são as perguntas que você tem que responder aí num plano de carreira? Tá? Como, tá, que a pessoa vai chegar até tal objetivo? Hoje ela ganha tanto. Quais são os próximos 3 passos? Pra gente que é pequeno, tá? Pra gente que é pequeno, fala assim, uma empresa aí que fatura até 1 milhão por mês, tá? Uma empresa que fatura até 1 milhão por mês, às vezes ele consegue fazer isso com até 30 funcionários. Tá? Esse é o meu target hoje. Né? Com esse cenário,
Você, cara, não vai construir um plano de carreira de 15 anos. Vai construir um plano de carreira aí de 3 anos. E daí você vai ajustando a rota. Dependendo do tamanho do teu negócio, você construir vários planos de carreira pode demorar muito tempo. E você pode perder um colaborador muito importante no meio desse caminho aí, né? Então você tem que acelerar. Tem que fazer o que eu chamo aqui de MVP. É o mínimo viável. Então você vai ter que fazer o mínimo viável para todos esses cargos, colocar em prática e ir para cima. Ponto. Tá? Tem que ir para cima. A gente é um negócio pequeno, a gente tem que ser ágil. Tá? Então você vai abordar o que nesse plano, né? Nesse documento? Você vai abordar, cara, as metas, as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Você vai criar um sistema de avaliação. Então, a gente chama aqui de um follow-up, um acompanhamento. E as fontes de estudo. Você vai também disponibilizar para essa pessoa aonde que ela vai se desenvolver. Né? E a retenção, tá, de talento, ela vai nessa linha. Se a pessoa veio por conhecimento, por desenvolvimento, se você parar de dar desenvolvimento, essa pessoa vai embora. Se a pessoa veio por dinheiro, se oferecer R$200 a mais, 300, 200, R$400 a mais, ela vai embora, porque ela veio pelo dinheiro, ela não... Para ela ficar com dinheiro, por dinheiro, daí existe aquele BO que você talvez já tenha passado. O cara vai negociar com você para querer ficar no teu negócio. Daí você tem um desafio maior ainda, tá? Porque a pessoa agora ela está negociando com você, então ela sabe que você precisa dela, tá? Porque você não tem processo e procedimento, então você depende da pessoa e não do processo. A pessoa ela vem e te dá carteirada, tá? Ela te dá carteirada, simplesmente assim. E nessas carteiradas, gente, você perde você perde poder, tá bom? Então assim, nesse plano você vai definir isso, como que a pessoa vai chegar até o próximo nível, e você vai apresentar sempre, no mínimo, aí, os 3 próximos passos. Tá? Então assim, existem alguns tipos de plano de carreira, tá? Eu vou listar aqui os 4 que o mercado mais trabalha aí, tá? Existe o plano de carreira vertical. Esse plano de carreira vertical, ele tem uma progressão hierárquica dentro da empresa, tá? Então você começa por cargos, por exemplo, você vai definir os níveis de cargos e as pessoas simplesmente vai ter uma progressão vertical, cara, simplesmente sobe, beleza? Horizontal, tá? O plano de carreira horizontal ela é um pouco mais moderno, mais atualizado, assim, né? Então, por exemplo, você vai ter sim ainda as progressões verticais, porém você vai ter progressões horizontais. Por exemplo, você vai poder fazer com que essa pessoa ela mude de áreas, pode ser, tá? Então, existe as pessoas no mesmo nível delas em outras áreas. Então, você pode permitir que a pessoa mude de área. Tá? Outra forma também, ela pode continuar a mesma área, só que ela pode crescer o cargo. Ou seja, ela era júnior, ela pode ser plena, ela pode ser sênior, né? Então, você vai para essa linha também. Tá? Aqui, a vantagem desse plano aqui é que você já consegue ter uma pluralidade desse profissional. Pode testar, de repente, esse profissional em outras áreas e verificar se ela tem aderência. Tá? O plano de carreira em Y, tá? Ele é um outro tipo de plano de carreira, um pouco mais atual também, que a pessoa ela pode se especializar em nível técnico e nível de gestão, tá? Então, são caminhos que as pessoas, por isso que é Y, né? A pessoa ela pode ir para o extremo gestão, extremo técnico, né? Então, aqui você vai ter de forma piramidal também, né? Hierarquias que você vai colocar a pessoa mais uma linha de raciocínio para extremo gestão ou extremo técnico, tá? Aqui eu queria falar uma coisa rapidamente, que as pessoas elas querem normalmente um cargo de liderança, não necessariamente porque elas querem liderar, porque elas acreditam que liderar é importante, mas elas querem às vezes um cargo de liderança porque elas vão ganhar mais, tá? Então uma das perguntas que se pode fazer é o seguinte: se você ganhasse mais
antes de querer promover aquela pessoa. Se você ganhasse mais fazendo aquilo que você faz hoje, você ainda gostaria de ser líder? Porque o líder, ele ganha mais. Na maior parte dos casos, né? Tem casos que não, né? Mas na maior parte dos casos ele ganha mais, só que ele tem mais responsabilidade. Você explica o papel do líder. O líder não é a pessoa que faz. E às vezes a pessoa é extremamente boa naquilo que faz. É até um disclaimer aqui, né? Um aviso. Tá? Quando você promove às vezes um cara excelente tecnicamente falando, às vezes você pode perder um excelente profissional técnico e ganhar um péssimo líder de gestão. Um péssimo líder. Tá? Então você tem que estar sempre atento a isso, tá bom? E tem o plano de carreira em Y, tem o W também, tá? O W não tá na minha listagem aqui, mas o W é o que a gente adota aqui na Lunar, tá? O W é da seguinte forma: vai ter o extremo gestão, vai ter o extremo técnico e vai ter o gestor de projeto no meio. Excelente dia, Edson, seja bem-vindo. Tá? Isso aqui é legal, tá? Porque você consegue ter um cara extremo técnico e o cara pode subir até nível de diretor, mas sendo técnico e se reportando à direção, ou extremo gestão. O cara pode se tornar o CEO ou ele pode ficar no meio, ainda se reportando ao CEO, porém sendo gestor de projetos, que é um mix, tá? O cara é técnico e o cara também é gestor. Então, esse plano de carreira é interessante. Eu julguei o mais legal aqui para minha empresa. Tá? A gente usa hoje o plano de carreira em W aqui na minha empresa. Tá? Isso aqui tudo se consegue na internet, né, gente? Entendendo esses modelos, você vai ver o que faz mais sentido para você. Tá? E você vai criar um plano. Esse plano, cara, a gente já falou aqui. O que você vai ter que ter ali, cara? Você vai ter que ter uma visão de futuro. Como que a pessoa vai atingir esse objetivo e como que você vai, dentro de uma sequência lógica, dentro de um loop lógico, dentro de um tempo lógico, você vai resgatar essa pessoa e fazer um acompanhamento. Tá? Aqui na Lunar, a gente faz ciclos de 3 meses, tá? E acompanhamento a cada 10 dias. Então, a pessoa, né, tem um plano que dentro dos 90 dias ela tem que atingir todas aquelas habilidades que ela precisa desenvolver. E dentro de 10 dias, a cada 10 dias, a gente está testando dessa forma, ela decide a prioridade de desenvolvimento da atividade dela para ela ser promovida. Outro ponto, tá? Isso aqui é hackzinho. Você promove a pessoa depois que ela já desenvolveu a habilidade para o próximo nível. Ela desenvolveu a habilidade para o próximo nível, você promove ela. Ela já começa no próximo nível desenvolvida, daí você vai começar a desenvolver ela para o próximo nível. Perfeito? Então, gente, esse é um papo que parece ser complexo, tá? Parece ser... Mas, cara, simplifica, irmão. Simplifica. Pega um Google Docs ali, um Word e desenvolve essa questão, cara. A gente vai fazer isso, eu preciso que você desenvolva essas habilidades e você tem esse cronograma para ser feito. E essas aqui são as fontes de estudo e a cada tantos dias a gente vai fazer um acompanhamento para eu entender se você está se desenvolvendo ou não. Cara, isso aqui é poderoso demais, tá? Daí você apresenta as remunerações dos próximos 3 níveis e só cria o plano inicialmente, tá? do cargo que ela vai ser promovida. Então, ela só tem ali as habilidades que ela precisa desenvolver para o próximo nível. Daí, quando você chegar no próximo nível, daí você senta de novo com ela e desenvolve um novo quadro de habilidades para ela atingir. Perfeito? Então é isso, gente. Esse conteúdo ele é bastante negligenciado. É como se fosse os empresários não olham para isso, tá? Mas é extremamente importante a gente ter um plano de carreira para o nosso colaborador, porque isso aumenta o engajamento, tá? Aumenta o engajamento, e se aumenta o engajamento, aumenta a retenção e também você ganha outros níveis de emocionais do seu colaborador e ele se conecta com você e você daí a tua função é conectar o objetivo da empresa e o objetivo do colaborador, os dois, e conduzir para que os dois atinjam o objetivo. Você vai ter aqui então um nível muito maior de engajamento. Fechou? Então desejo um excelente dia, que esse conteúdo aí te
te enriqueça, tá? Que você consiga aplicar e fazer com que sua empresa prospere cada dia mais. Falou? Um excelente dia. Vamos em frente. Vai treinar, hein? Vai treinar. Agora eu vou treinar e você também vai treinar. Vamos exercitar nossa saúde. Valeu!